Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, desejar um feliz ano novo, com muita prosperidade, saúde, paz para todos vocês. Obrigado pela participação no nosso primeiro call aí de 2024. A gente vai falar, primeiramente, da parte econômica com o Paulo Val. Ele vai discorrer sobre economia local e internacional. Depois, o Petrônio vai falar da área de crédito, mercado de crédito dos fundos. Depois o Pedro Drê falará sobre os mercados de juros, global e local, e o Fernando Chibante falará das moedas. E depois o Duda vai falar um pouco do mercado de equities, tá? A gente vai estar deixando o Q&A aberto para vocês fazerem perguntas e ao longo do qual a gente vai tentando responder. Obrigada, pessoal. Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria começar o call falando de forma geral do time econômico que a gente está entrando, né? Eu acho que, de forma interessante, a gente volta a ter um ciclo mais sincronizado no mundo, muito fundamentado na trajetória mais benigna da inflação. Acho que a gente já tinha comentado isso no passado, em calls passados, que a inflação vinha dando sinais melhores e tudo, e eu acho que, de forma geral, a gente está atingindo pontos no processo desinflacionário que mostram para os bancos centrais que a gente se aproxima do processo de distensão da política monetária. A gente teve um processo inflacionário relativamente forte para o histórico global. Isso demandou uma postura de política monetária mais dura do que se esperava, basicamente em todos os países. E agora o que a gente está vendo, de certa forma, parece ser o sucesso desse movimento. A gente tem, talvez de forma assim, mais forte, o Banco Central americano, o Fed, que até nas últimas projeções já contempla um processo de corte de juros esse ano, em 2024, três movimentos de corte. Durante a coletiva que é feita após a reunião, o presidente do Fed, inclusive, deu acenos mais otimistas com esse processo desinflacionário. Isso gerou uma certa repercussão, gerou, enfim, declarações de outros membros do Comitê de Política Monetária americano, alguns tentando conter enfim, teve também gente concordando com isso, mas claramente a gente virou uma página para o Banco Central americano, né? Ninguém fala mais de alta, agora a gente está discutindo o início do processo de corte. Isso vale também para o Banco Central europeu, que vinha sendo um Banco Central mais duro, começou a afrouxar também o discurso há algum tempo, e embora tenha mantido um discurso mais conservador que o Banco Central americano, também ali se reconhece o impacto da política monetária em cima da economia, e com isso, claro que a discussão é justamente o início também do processo de flexibilização. E talvez o terceiro grande player, né, o terceiro grande ator desse cenário global seja a China, onde existe a discussão da possibilidade de um processo, enfim, até deflacionário ali, mais permanente, que seria uma questão complicada, né? Então, a gente, de certa forma, no mundo tem essa janela de um processo de distensão das políticas monetárias, isso nos desenvolvidos acontecendo de forma muito clara, nos emergentes também, e, e a gente entra nessa nova dinâmica, enfim, basicamente na maioria dos países. O Brasil não é diferente, né? A gente também já está num processo na verdade, a gente já começou o processo de distensão de política monetária, a gente continua nele. Nesse último mês, a gente teve alguns pontos que eu acho que foram importantes até para a construção do cenário. Na pauta política, a gente teve a aprovação da reforma tributária, que, apesar de não gerar arrecadação para esse ano, não gerar grandes transformações imediatas, é uma agenda importantíssima para médio e longo prazo. Ainda depende de toda a parte infraconstitucional, mas a parte constitucional que se tentou passar durante anos foi aprovada e provavelmente nesse primeiro semestre, dado
a sinalização que o presidente da Câmara tem dado, a gente deve ter uma evolução positiva disso. Na parte de arrecadação mais imediata, o Haddad conseguiu aprovar a principal medida que ele precisava para esse ano, que ainda não tinha sido aprovada, que era a questão da MP 1185. Então, ele consegue uma vitória ali. Ainda é um cenário bastante desafiador para a política fiscal, mas ele está fazendo o que ele se propôs a fazer, que é lutar pela meta zero, tentar chegar o mais perto possível disso, e é o que o Banco Central e o mercado, de forma geral, também têm demandado. Assim, ninguém tem a ilusão que a meta será cumprida, mas o que todo mundo necessita, né, o que todo mundo realmente quer ver, é que a maior quantidade de medidas para se chegar nessa meta seja feita e essa aprovação se embute nesse momento. Né? Idealmente, a gente poderia ter alguns cortes de gasto e tudo, mas a gente sabe que até o perfil do governo que foi eleito não é muito para esse lado. Então, realmente é um ajuste que vai depender um pouco mais de receita e provavelmente a gente vai ter outras medidas ao longo do ano para tentar uma consolidação fiscal aí em 2024. Na parte de política monetária, o Banco Central também provavelmente vai conquistar uma grande vitória, que é ter uma inflação desse ano, do ano passado, 2023, ainda dentro do limite de tolerância estabelecido pelo CMN. Eu acho que isso é uma vitória. Um ano atrás, esse cenário era visto como pouquíssimo provável, ele conseguiu. Mais do que isso, os dados de inflação que a gente viu sendo divulgados ao longo do terceiro trimestre têm uma composição bastante favorável. A gente tem todos os componentes ali mais ligados à dinâmica mais estrutural da inflação, seja ligado a serviços, seja ligado a outros componentes da inflação já em níveis mais compatíveis com números realmente mais baixos de inflação, mais perto da meta. Então, isso também é uma vitória, mas o BC ainda se mostra preocupado com as projeções do Focus para as inflações de 2025, 2026, até 2024 também acima da meta. Então, ele ainda tem esse desafio de ancorar expectativas. A gente já vê as implícitas cedendo, mas na parte do Focus ainda é um desafio, e talvez até por isso ele tenha sido bastante consistente ao reafirmar o plano de voo original dele, que é seguir um processo de flexibilização monetária com movimentos de corte de 50 bases. Aí a gente está discutindo a extensão maior ou menor do ciclo. Inclusive, a gente viu o Focus incorporando uma Selic um pouquinho menor recentemente, mas pela sinalização do BC, seria justamente nesse passo de 50 pontos que ele tem adotado até aqui. Né? Então, eu acho que essa é uma visão geral do cenário tanto global quanto doméstico, e com isso eu passo para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Paulo. Eu vou aproveitar aqui e desejar boa tarde a todos, agradecer a presença e desejar um feliz 2024. O mês de dezembro no mercado de crédito foi um mês um pouco mais parado, né? E fim de ano, um pouco menos de liquidez, ainda teve um volume de emissões no primário razoável. A gente participou de pouquíssimas emissões por conta de preço, mas conseguimos entrar em algumas operações que a gente tinha diminuído posição anteriormente, voltamos com um pouco mais de prêmio. Mas eu acho que talvez o mais importante, aproveitando o mês de dezembro, que é o encerramento do ano, é comentar um pouquinho sobre como é que foi o ano passado e o que a gente está olhando para frente, tendo em vista o que o Paulo comentou. Né? Então, lembrando, há um ano atrás, a visão era bastante mais pessimista em relação ao cenário, tanto local quanto externo. Havia uma quantidade de incertezas bem maior, né? E o fato é que houve uma melhora de percepção e com fatos concretos. Eu acho que o mais importante é a inflação vindo melhor do que se imaginava,
e aqui a gente já está num ciclo de queda de juros no Brasil, e agora, como o Paulo comentou, com a possibilidade da gente ter um movimento mais geral de diversos países, os principais, capitaneado pelos Estados Unidos, no movimento de queda de juros, e isso deveria abrir espaço para uma maior propensão a risco. E eu acho que ano passado, talvez a maior característica foi, e no mercado de crédito premiou muito, quem teve uma postura avessa a risco. A gente entrou o ano com uma carteira muito conservadora. Logo no começo do ano, a gente teve um evento de crédito muito importante. As condições de crédito pioraram muito por conta dessa combinação de um cenário adverso, juros altos, e você ter tido um evento que deixou as pessoas muito desconfiadas. E a gente soube aqui tirar o proveito disso, né? A gente não teve nenhum evento de crédito por conta dessa decisão de ter uma carteira bem conservadora, mas nós focamos em buscar as oportunidades que apareceram nesse segmento. Empresas de primeiríssima linha, empresas cujo crédito é muito óbvio. E por alguma circunstância de fluxo e desse cenário mais incerto, estavam negociando num patamar de spread que nos pareceu, no meio do ano, muito fora de preço, e que haveria uma convergência, como de fato isto aconteceu, né? Agora, olhando para frente, a gente vai ver um cenário mais otimista de Brasil, mais otimista externo, pelo menos o que a gente está vendo agora, né? Juros em queda, mas ainda num patamar elevado, e quando a gente andar um pouco mais no ciclo, passando ali os meses de janeiro e fevereiro, acho que deve limpar o histórico de crédito da maior parte dos fundos, e com isso, olhando para trás, as pessoas vão ver uma rentabilidade muito boa dos fundos de crédito na janela de 12 e 6 meses. Então, eu imagino que a gente vai ter um fluxo de recursos para a indústria bastante relevante, o que torna, eu acho que as perspectivas para 2024 muito animadoras no campo aqui de crédito privado, e a gente vai atuar não assim aumentando muito o risco da carteira, mas voltando para a situação de normalidade, ou seja, esses riscos muito óbvios, que de fato você não precisa muito de um analista de crédito para fazer a análise, porque de fato são riscos evidentes, isso vai diminuir na nossa carteira, e a gente passa a ter mais operações com um pouco mais de spread, mais de baixo risco, e que dependem de uma análise um pouco mais profunda, que é o trabalho que a gente costuma fazer aqui no dia a dia. Então, com essa perspectiva, a gente está bem animado. Os fundos foram muito bem no ano, todos acabaram acima de 110 do CDI. Neste ambiente, eu acho que foi no patamar de juros que a gente deu, um resultado que nos deixa muito felizes e muito animados aí com as perspectivas para 2024. Bem, do meu lado era isso, vou passar a palavra aqui para o Pedro. Obrigado, Petrone. Bom, dando sequência aqui para a parte macro dos multimercados, o comentário de performance, o retorno absoluto teve uma rentabilidade de 0,92 no mês de dezembro, ante um CDI de 0,90, acumulando 1,77 no ano, ante um CDI de 13,05. No mês de dezembro, a área macro teve uma rentabilidade positiva de 97 bases, e a parte de equities uma rentabilidade negativa de 0,66. Falando um pouco do que aconteceu aqui no mês de dezembro, correndo o risco de ser um pouco repetitivo, visto que o Paulo já passou pelos principais temas, assim, não houve grandes novidades. Eu acho que foi mais uma sequência dos acontecimentos que se desenrolaram ali em novembro, e a gente viu uma performance muito positiva da renda fixa, né, no mês de novembro, movimentos muito intensos. Eu acho que a gente teve um pouco de continuidade desse movimento. A gente viu as taxas fechando de maneira generalizada, né? Assim, o simbolismo forte, a taxa do 10 anos, que está em 3,94 agora, né? Abaixo do patamar psicológico aí de 4%, lembrando que essa taxa bateu 5% lá no mês de outubro, né? Então, a gente, como o Paulo falou, a gente continua avançando aqui nos processos de extensão monetária. Acho que o destaque realmente ficou por conta do Fed. Eu acho que houve uma diferenciação em relação aos outros bancos centrais desenvolvidos, né? O Fed se colocou de uma maneira bem mais dove,
né? Isso ficou muito evidente na decisão de juro do dia 13 de dezembro, né? O Fed manteve as taxas em 5,5%, né? Mas o discurso foi muito dove, né? Eu acho que o Fed tem sinalizado que o ciclo de corte de juros tá bem iminente. Então, portanto, é bem diferente do que os outros bancos centrais. Você pega, por exemplo, os B6 da Europa, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Reino Unido, eles estão com uma postura bem mais conservadora, evitando falar de ciclo de corte de juros e botando os holofotes muito ainda em cima do final do processo de aperto monetário e como que os lags de política monetária vão ajudar no processo de convergência da inflação. Então, eles estão, eu diria que uma casa atrás do Fed. Né? E o que permitiu que o Fed se posicionasse dessa maneira, como o Paulo falou bastante aqui, foi a melhora no cenário de inflação. Eu acho que o segundo semestre do ano passado foi um período muito positivo para a inflação. Acho que dá para simplificar dizendo que a inflação caiu mais rápido do que ela subiu, e olha que a alta foi muito intensa, né? A gente sabe como é que esse processo inflacionário aconteceu de maneira forte, e a queda também surpreendeu muito, né? A gente teve recentemente, no mês de dezembro, a divulgação do PCI, que é o índice de inflação que o Fed persegue, e se olha assim, qualitativamente o número foi muito bom, né? E diversas métricas de inflação do Fed estão mostrando assim, um qualitativo, métricas de inflação estão mostrando um qualitativo muito positivo, né? E olhando assim uma perspectiva um pouco maior, o Fed, a última alta de juros que o Fed entregou foi no mês de junho do ano passado. Então a gente já está há 4 reuniões mantendo a taxa estável, né? E lá atrás, quando o Fed parou de subir o juro, no cenário dele, ele esperava que a inflação voltasse para a meta de 2% em 2025. Né? Estamos aqui no final do ano, como eu falei, diversas métricas de inflação estão rodando a 2 ou até um pouco abaixo. Então, o Fed atingiu os objetivos dele, né, com 2 anos de antecedência. Então, foi uma melhora, né, muito intensa. Então, o desafio do Fed agora mudou. Ele tinha o desafio de trazer a inflação para a meta, acho que isso já se concretizou. O desafio do Fed agora é como tentar levar a economia americana para o soft landing, e parece que é o cenário que a gente está caminhando, né? Realmente, a taxa de sacrifício da economia foi baixa para entregar essa melhora na inflação, mas o desafio do Fed agora é como fazer um pouso suave, porque a taxa de juros está muito apertada, o juro está em 5,5%, entre 5,25% e 5,5%, e a taxa neutra pelo Fed é aproximadamente 2,5%. Então, grosso modo, são 300 bases de aperto monetário que tem na curva, então o Fed tem que né, orquestrar como é que ele vai retirar todo esse aperto monetário, né, sem que ele faça de maneira atrasada, o que não seja rápido demais. Então, o desafio, acho que, para esse soft landing é esse, não ficar atrasado, né, esperar aparecer fraqueza demais na atividade econômica para começar a cortar, mas também não cortar rápido demais e correr o risco de reacelerar a economia e fazer com que a inflação volte a acelerar. Então, o desafio, né, do Fed mudou, mas eu acho que, de novo, ele já está sinalizando um ciclo iminente, o mercado já tem praticamente 100% de chance de corte na reunião de março, a segunda reunião do ano. E para o ano que vem, o mercado tem 150 bases de corte de juros nos Estados Unidos, muito perto de onde está também a Europa e o Reino Unido. Os Estados Unidos ele foi na frente, realmente. Nesse mês de dezembro, tanto a zona do euro quanto o Reino Unido tiveram fechamento de taxa mais intenso. Acho que o mercado pegou do ponto de partida um pouco mais elevado, e agora, grosso modo, essas 3 regiões estão com esses 150 bases de corte de juros precificado, né? Ainda mercado num pace mínimo de 25 bases, tá? Então, a nossa visão aqui para o mundo desenvolvido é que esse cenário de extensão monetária, ele vai, acho que é o grande tema aí do primeiro semestre. Acho que a gente avançar dentro desses ciclos de corte de juros. Obviamente, existe sempre o risco do pace ser diferente, né, desse 25 base. Eu acho que é aí onde está a grande oportunidade. A gente tem um viés aplicador de juros, a gente se beneficiou desse fechamento das taxas de juros que aconteceu no mês de dezembro. A gente, como falou aqui há um mês atrás, a gente montou posições aplicadas relativamente grandes, e isso explica a maior parte da performance positiva da parte macro, mas a gente realizou lucros mais para o final do mês, muito por conta da sazonalidade do final do ano e os primeiros dias do ano.
a volatilidade, o comportamento de preços dos ativos fica um pouco mais errático, porque o mercado perde liquidez, tem alguns fluxos de portfólio um pouco imprevisíveis, então a gente preferiu realizar essas posições no final do mês passado, viramos um ano com risco muito baixo no book internacional por conta dessa sazonalidade, mas o nosso viés aqui é voltar a ter posições aplicadas. A gente acha que as curvas estão oferecendo um preço atrativo, né? Assim, fazer uma análise bem simples, né? Eu falei aqui, você tem que a inflação está caindo muito mais rápido do que ela subiu, então eu acho que a chance da gente observar um pace acima de 25 vezes no processo de corte de juros é grande. Lembrando que na alta o Fed entregou pace de 25, 50, fez algumas reuniões de 75 vezes. Então, eu acho que quando ele perceber que o orçamento é grande, a gente está muito distante do juro neutro, a gente pode discutir um pace mais intenso. Então, a gente vê, a gente tem um viés grande de aplicar juros, apesar de estar com poucas posições agora, mas o nosso viés é de aumentar essa exposição, né, tentando expressar um pouco esse tema que a gente acredita que vai ser o tema do primeiro semestre, que é um cenário de Goldilocks, né? Se o Fed vai ficar tentando pilotar esse soft landing, eu acho que se ele conseguir entregar esse resultado, obviamente vai ser um cenário muito positivo para os mercados. Então, eu acho que esse tema de inflação baixa e corte de juros vai ser um tema muito forte para o primeiro semestre desse ano. No mundo emergente, a história é um pouco mais avançada, como a gente vem falando aqui há bastante tempo. No mês passado, alguns outros bancos centrais também deram início a um ciclo de extensão. No leste europeu, a gente viu a República Tcheca iniciando um ciclo de corte de juros, ainda que moderado, cortou 25 vezes, de 7 para 6,75. Aqui na América Latina, a Colômbia também deu início, cortando de 13,25 para 13%, também moderado, mas avançando aí nesse cenário de extensão. O Banco Central do México também soou um pouco mais dove. A gente acredita que, se não for em fevereiro, março desse ano, o Banxico também inicia um processo de corte de juros. O Paulo também já falou aqui de Brasil, já tocou nos principais pontos, acho que não tem muitas novidades. O Brasil acompanhou o movimento internacional, daí fechou taxa. A gente continua observando uma melhora das inflações implícitas, né? Mesmo focos sem ter se alterado bastante. O mercado saiu de uma terminal de 9,75 para um pouco acima de 9, está perto de 9,25, né? E o Banco Central continua com uma postura conservadora, né? O Copom, do meio do mês passado, existia aquela expectativa com relação a manter o plural ou tirar, né? Mas o Banco Central foi pelo lado mais conservador. Eu acho que até acertadamente, acho que isso vai ser benéfico para ele. Ele sinalizou que o pace para as próximas 2 reuniões segue sendo de 50 bases, né? Então, acho que isso vai ajudar o Banco Central nesse desafio que ele ainda tem de reancoragem das expectativas de inflação. Então, a despeito dessa melhora muito forte da inflação corrente, como o Paulo falou, a gente vai entregar a inflação dentro da banda de tolerância, um cenário que no início do ano era completamente inimaginável. Isso vai acontecer, né? Acho que o IPCA perto de 4,5, fechado em 2023. Por enquanto, a projeção perde 3,5, a nossa aqui para 2024. Então, foi um cenário favorável. Mas o Banco Central ainda realmente, no ponto de vista de expectativas de inflação, ainda tem um trabalho a entregar, que é fazer uma reancoragem mais intensa das expectativas. Acho que outro evento importante, hoje, 2 novos diretores tomam posse, 2 novos membros do Copom. Com essas 2 entradas, hoje já são 4 membros indicados pelo atual governo, né, de um total de 9. Então, acho que o equilíbrio dentro do board está mudando, né? A gente que já entregou 200 bases de corte ao pace de 50, que inicialmente parecia muito dove, né, porque o BC foi de 50 e não 25, mas depois essa decisão de 50 está se mostrando bastante cautelosa. Eu acho que a chance, com essa nova composição do board, começa a mudar, de novo, diretores indicados pelo atual governo. Então, eu acho que a discussão de aceleração de pace ela vai acontecer em algum momento. De novo, a terminal do mercado hoje está em 9,25, ainda não está nem próximo da neutra, então acho que ainda tem espaço para o juro fechar mais. Ainda tem um upside de uma aceleração de pace. Então, a gente continua vendo com bons olhos aqui posições aplicadas em juro, e também estamos mantendo posições de inclinação de curva que a gente já vem carregando há bastante tempo. A curva
continuou fletando em dezembro, então a gente perdeu um pouco nessa inclinação de curva, mas ganhou nas posições direcionais. Então, e a gente continua vendo valor, a gente acha que a terminal ainda está elevada e ainda existe o upside de uma aceleração de pace, tá? Então a gente continua com esse viés aplicador de juros. Bom, da parte de juros é isso. Vou dar sequência aqui para o Fernando Chibante para falar do mercado de moedas. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, acho que falando aqui na parte de moedas, a gente teve basicamente mais um mês aí, o segundo mês aí de dólar fraco de maneira geral, tanto contra desenvolvidos como contra emergentes também. Eu acho que já foi dito aí, Paulo e Pedro aí, também, para não soar muito repetitivo aí, eu acho que o destaque aí no mês, eu acho que foi essa essa opinião um pouco divergente aí em relação do Fed em relação ao Banco da Europa e ao Banco da Inglaterra, né? Eu acho que você tem um Fed que soa de fato aí mais dovish, né? Colocando de fato uma discussão de corte de juros já na mesa, antecipando essa discussão. A gente acha que, né, isso aí certamente foi o principal causador aí desse dólar mais fraco ao longo do mês. Na nossa visão, a gente acha que isso não se sustenta aí no médio prazo. A gente já vem, né, falando disso aqui há algum tempo, a gente vê evidências muito mais contundentes aí na direção de uma desaceleração mais forte, principalmente na zona do euro, mas também no Reino Unido. Então, a gente acha que no curto e médio prazo aí essa realidade vai acabar se impondo no mercado e acho que tem uma chance bem razoável de a gente começar a ver o euro, né, principalmente, devolver a parte desse movimento aí de apreciação que fez nos últimos meses. Então, eu acho que à luz disso aí, a gente fez mudanças aqui importantes aqui no nosso book. A gente vinha carregando uma cesta de moedas, né, comprado numa cesta de moedas contra o dólar, basicamente. Acabou performando bastante bem ao longo desse mês de dezembro. O que a gente foi fazendo ao longo do mês foi trocando esse funding do dólar justamente em direção ao euro. Então, basicamente o que a gente tem aqui, acho que as principais apostas aqui nessa sexta, uma posição long no real, que a gente também já vem carregando há algum tempo, e adicionamos, né, acho que de maneira mais relevante aí também, uma posição long no ien também. Então, a maior parte dessa cesta é composta de real e ien, e agora com funded aí, né, relativo, tirou o dólar e adicionou um short no euro, né? Então, acho que muito por conta dessa retórica aí mais dovish aí do Powell, a gente acha que ao longo do tempo aí isso vai acabar acontecendo também no caso da Europa, né, que permanece, como o Paulo comentou aí, com né, um tom um pouco mais, né, o ECB com um tom ainda um pouco mais duro, um pouco mais conservador. A gente acha que ao longo do tempo isso vai acabar mudando também. A opção pelo real, a gente já vem comentando aqui também há algum tempo, acho que muito por conta aí obviamente com o ambiente externo, né, que vem ajudando muito esses plays de carrego, mas, né, o fato de os juros de uma maneira global está começando, né, já vem com, acho que esse call de desaceleração e de corte de juros de maneira global joga muito a favor do carrego, mas especificamente aqui no caso do real, a gente tem também as condições externas aqui do Brasil, né, que acho que muito por conta aí né, da balança comercial e esse ganho permanente que a gente passou a ter também por conta da conta de petróleo, acho que vem impactando de maneira muito positiva o fluxo aqui para o Brasil. Não à toa o real vem se comportando muito bem, assim, relativo contra as mesmas moedas aqui, os pares emergentes. Acho que explica muito aí a queda de volatilidade aí recente na moeda, essa mudança que nos parece estrutural aí no fluxo comercial para o Brasil. E a opção pelo ien, acho que também a gente já comentou aqui algumas vezes. Eu acho que em algum momento no tempo aí a gente vai começar a ver o Banco do Japão ser obrigado aí a flexibilizar
a política monetária, ele continua, né, fazendo a política monetária ainda extremamente frouxa. A gente acha que em algum momento do tempo, dado que a gente já vem, né, com a inflação já atingindo lá as metas, a gente acha que em algum momento, provavelmente nos próximos meses, aí, finalmente a gente vai começar a ver uma normalização, né, nesse sentido também. Então, acho que basicamente aqui de mudanças relevantes aqui no book foram essas que a gente fez aqui. Vou passar para o Duda agora para fazer a continuação na parte de bolsa. Obrigado, Fernando. Bom, é um prazer estar falando com vocês todos, clientes. Eu vou falar primeiro um pouco sobre a performance de 2023, um rápido comentário aí como teve o fechamento do ano. Eu acho que na nossa nova estratégia de crédito, nós fomos muito bem, nós fomos destaque com melhor performance nos comparáveis, no retorno, mas muito maior ainda no retorno ajustado ao risco, com drawdown, com menor drawdown do mercado. Então, como o Petrone falou, nós vimos o mercado corretamente. A gente está vendo agora uma queda de juros, mas ainda em patamares altos. E estamos somando, conseguindo gerar operações de mais high yield, o que nos deixa bastante otimista para 2024. A gente reforçou também sobremaneira a equipe, então estamos bastante otimistas, tá? Na parte de macro, tivemos um ano difícil, assim, na parte dos multimercados. Na parte dos fundos de ações, a gente também ficou abaixo da performance do Bovespa, que não é nosso padrão, mais próximo. O Bovespa conseguiu render mais de 20%, próximo de 22%, a gente rendeu próximo de 16%. Então, claro, a gente não fica satisfeito, mas a gente não fica satisfeito principalmente na parte dos multimercados, em que acredito que na parte de macro, o segundo semestre já foi positivo, a gente fez os ajustes favoráveis, a gente investiu na equipe, principalmente na parte internacional. Hoje a gente tem 4 books de gestores na parte macro, temos uma formação de pessoas, né? Dado que os fundos têm mais de 10 anos, e basicamente aqui são ex-sócios da BTG, que compõem a OCAN, que lideram a OCAN. Então, são pessoas que trabalham há bastante tempo. Então, acho que tem isso bastante reforçado. Em equities, a gente não está satisfeito ainda, então a gente fez mudanças, a gente tem aqui o meia-culpa. A gente está caminhando para fazer o mesmo movimento que a gente fez na parte de macro, também ter 4 books, hoje a gente tem 3 books. O book internacional, ele é feito por esses outros 3 books, mas eu acho que o nosso caminho é também fazer um book internacional. A gente fez um reforço do time. Além do book de consenso, que é liderado por mim, a gente tem um book de analistas que roda até mais de 6 meses, que já começa a dar dados mais consistentes, que ele reflete bem o fundamento micro de uma carteira mais protegida. E a gente tem recentemente também gerando resultados consistentes, um book de commodities, em que a gente tem um time aqui há bastante tempo, gerando ideias, há mais de 10 anos. Então, acho que a gente tem bastante expertise em casa. Pegamos uns cases, por exemplo, de Urano nesse segundo semestre, também foi muito favoráveis. Então, esse book, a tendência é crescer. E o último book, que é o book internacional, que tem refletido nesses 3, tanto de commodities, analista e de consenso, também a gente deve caminhar com o book. Ou seja, a gente está diversificando um pouco o risco, investindo no time, fazendo mudanças para também conseguir resultados mais consistentes, tá? Bom, indo para dezembro, foi um pouco parecido, assim, com o Pedro, que já falou um pouco do comentário, né, na parte de bolsa, na parte dos fundos de ações, a gente conseguiu ficar próximo da performance da bolsa. Os fundos, principalmente nossos fundos principais de referência são fundos institucionais, ou seja, não tem a parcela externa. Dentro dos multimercados, a performance não foi positiva porque a gente teve perdas, principalmente na realização das empresas de tecnologia no começo do mês. A gente preferiu simplificar o portfólio, né, como eu disse, simples e essencial. Então, deixamos eles menos redeados, diminuímos essas posições, principalmente em tecnologia. Isso, na segunda metade do mês, já gerou resultado, mas também a Bolsa Americana e assim como os mercados, né, que andaram no mês de novembro e dezembro, dados de inflação mais favoráveis,
e ainda uma atividade resiliente. Então, foram bastante favoráveis para a Bolsa, fizeram vários movimentos de semanas de alta. A gente preferiu entrar agora em 2024 com diminuição da carteira, e a carteira novamente mais protegida. Hoje, o retorno absoluto está aproximadamente 20% comprado e 10% vendido, uma posição que para a gente é uma posição menor, sendo que 1/3 disso é lá fora, aproximadamente 7% lá fora. E o tema ainda continua o mesmo, né? A gente talvez tenha um tema mais exposto também na nossa posição do grupo externo, inclusive para a América Latina, principalmente em empresas de e-commerce e digital. Tá? Mas os temas lá fora, de rede social, de empresas de software, empresas de busca, empresas de comércio eletrônico continuam, e eu diria de provedores de CPUs continuam um tema relevante. A gente continua achando que o movimento primordial também, como o Pedro comentou, é favorável, e a gente vai continuar perseguindo esse movimento, tá? Bom, aqui no Brasil, a gente continua, e no resultado de dezembro, só para complementar, né? O principal detrator foi um pouco das posições externas, que hoje é 1/3. Aqui no Brasil, a carteira não funcionou tão bem, mas a gente continua, principalmente por causa da primeira metade do mês de dezembro. Na segunda metade, os papéis convergiram mais para o nosso cenário, mas a gente continua perseguindo eles, mas agora, como eu falei, um pouco mais protegidos. A gente pegou também um movimento direcional na segunda metade, e a gente continua gostando do setor financeiro, principalmente empresas que se beneficiam da queda de juros, principalmente aí bancos digitais e plataforma de investimento. Na parte de utilities, a gente também continua perseguindo. A gente diversificou um pouco mais a carteira, que se mostrou acertado. A gente aumentou as posições em empresa recentemente privatizada, que teve um resultado bastante consistente na parte de saneamento. Outros setores que a gente gosta, a gente vê um valor na parte de microempresas de óleo e gás, tanto distribuidora quanto produtora de petróleo. A gente não acredita numa alta do preço do petróleo. A gente até protege um pouco isso, principalmente nossa carteira de commodities. Mas as empresas, do ponto de vista micro, têm vários triggers, né, gatilhos positivos, que a gente continua achando que tem um valor bastante grande. No mais, a gente tem feito mais plays relativos no setor de consumo, plays relativos no setor de saúde, e eu acho que acredito que também, só queria reforçar que acredito que continua um cenário positivo. Nós estamos otimistas para 2024. Taticamente, a gente está um pouco menor, mas esperando oportunidades para adicionar mais e aumentar tanto a exposição bruta quanto a exposição líquida. Eu acredito que isso também vai ser determinante para a nossa consistência na parte de equities, que é o que a gente sempre fez, e também que a gestão ativa, que eu acho que vai ser também bastante importante em 2024. Bom, com isso eu finalizo. Passo a palavra aí para a Isabel, se tem mais alguma pergunta relevante. Duda, a gente já respondeu as perguntas, então a gente pode encerrar. Tá bom. Muito obrigado a todos que participaram do call e pela confiança, e um feliz 2024. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.